Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um webinar educativo da FXCM. Eu sou a Agda Gomes e hoje eu vou apresentar as bases do trading. Então, antes de tudo, eu vou falar do alerta de risco, né? É imprescindível para o trader, para a pessoa que está operando, de tomar consciência de todos os riscos que incorrem as negociações, as operações. Então, a gente sempre fala aos nossos clientes que invistam um capital que você pode perder, porque é uma atividade de risco. Então, sejam conscientes e tentem praticar bem e estarem certos das estratégias para não terem más surpresas, né? Bom, aqui eu faço a apresentação bem rápida dos nossos produtos. Em relação aos pares de divisas, temos bem mais do que isso, hein? Mas aqui estão os maiores, né, os principais, o CFD sobre índices também, a gente pode ver o Dow Jones, a gente pode ver o GR30, o FRA 40. Bom, em relação ao CFD sobre matéria-prima, temos sobre o ouro, sobre a prata, couro, óleo, CFD sobre obrigações e a criptomoeda que a gente vem com o Bitcoin. Bom, nessa primeira parte, como criar uma ordem de mercado? Isso na nossa plataforma Trading Station. Então, quando a gente clica na opção criar ordem de mercado, vale ressaltar que a TS2, a Trading Station, a nossa plataforma proprietária, ela tem a opção de estar em português, completamente em português, hein? Então, na criação da ordem de mercado, a gente vai escolher o par de divisas, né, o símbolo, né, no caso, nesse caso é um par de divisas, mas pode ser o índice, pode ser, enfim, a gente escolhe o símbolo do produto a ser operado, a gente escolhe a posição, né, a posição curta ou a posição longa para venda e compra, o montante, na verdade, e o montante é importante a gente estar atento na questão que aqui na Trading Station, quando a gente coloca 1, por exemplo, a gente está falando do microlote, tá? Que considera 1000 vezes o símbolo escolhido. A gente tem o microlote, a gente tem a possibilidade do mini lote e do lote standard também. Então, se você quiser um lote standard, no caso, que é correspondente a 100 mil, você vai colocar 100, tá? Porque 1 aqui está para 1000, então 100 está para 100 mil. Aqui a gente fala, enfim, para as divisas, 1 está para 1000, 10 para 10 mil, 100 para 100 mil. Em relação aos índices, 1 é igual ao valor do índice sobre 10, tá? E, logicamente, 5 é o valor do índice sobre 10 vezes 5. Bom, na criação da ordem de mercado, a gente tem o conceito do PIP, né? Então, o PIP ele tá aqui na quarta casa depois da vírgula à direita. Aqui se encontra o PIP. E na verdade, esses 9 centavos, que a gente encontra aqui por PIP, é relacionado ao valor do montante ganho ou perdido em valores. No caso, se for para o Brasil em dólar, se for para Portugal em euro, por um PIP de variação. Então, o valor por PIP, ele é de, por exemplo, se for um microlote, é de 9 centavos, tá, por PIP.
se for um mini lote de 90 centavos por pip e se for um lote standard de 9 por pip. E, obviamente, na moeda do contrato. Uma informação importante a reter é que o valor do PIP varia em função do produto. Ele não vai ser sempre 9 centímetros, é em função sempre do produto escolhido e operado. Em relação à criação da ordem de mercado, a gente vê aqui do ladinho das informações do PIP a informação sobre a margem usada. Então, essa margem, para explicar de uma forma bem simples, é só você imaginar um cheque de calção. A margem é um cheque de calção, porque é um valor retido pela FXCM para poder permitir que você abra posições no mercado. Tá? Então, essa margem, ela permite também, de uma certa forma, uma exposição ao mercado superior ao seu capital investido. Então, no caso de um microlote que é de 1 para 1000, né, que é um ponto que considera-se 1000, a margem usada é de 33,30. E, obviamente, se for para um mini lote, vai ser de 333, né? Porque o montante é somente multiplicar por 10. E se for um lote standard, fica para 100, margem de 3.330. Vai multiplicando. Se você tem um capital de $500, por exemplo, os 33,30 da margem serão deduzidos deste capital. Mas ele não vai ficar recolhido pela FXCM, tá? Isso não é uma comissão, isso é um cheque de calção, mais ou menos. Então, ela não fica retida. Aí você tem o valor de volta logo do fechamento da posição. Aqui é a questão da alavancagem, né? A alavancagem é um mecanismo, né, que permite que você se exponha no mercado com um montante bem superior ao capital que você tem a investir. Então, a sua exposição ela vai ser muitas vezes superior, algumas vezes superior. E é isso que dá o efeito da alavancagem. Então, no caso, é o valor para realizar o cálculo, é o valor da posição sobre o capital investido. Por exemplo, se você tem $1.000 de capital para investir e você decide se expor 5 vezes o seu capital, né? Você expõe 5.000 no mercado. O efeito de alavancagem são 5.000 sobre os 1.000, então dá 5, o seu efeito de alavancagem é 5. E esse efeito ele serve tanto para ganhos quanto para perdas, por isso nós sempre falamos aos nossos clientes que prestem muitíssima atenção na relação deles com a alavancagem, na relação psicológica, sobretudo, deles com a alavancagem, porque é uma faca de dois gumes. Ela pode trazer muitos ganhos, mas também pode trazer muitas perdas. Aqui a gente tinha colocado um exemplo mais simples, né, onde existe um capital de 5.000, e a gente assume uma posição de 10.000, então a gente fica exposto 10.000, então a exposição sobre o capital investido dá o efeito de alavancagem que é 2, então obviamente tudo vai ser dobrado. Se o ativo ele tem uma variação de 1%, o capital obviamente vai variar de 2%, o dobro. Em relação ao stop limite, a gente tem lá embaixo, né, lá embaixo da janela a gente tem o stop e tem o limite, é simples. A gente vai colocar a cotação limite das perdas e a cotação limite dos ganhos. Então, o stop que a gente encontra aqui em cima, ele dá a possibilidade ao trader de limitar as perdas. Serve como uma base, onde passada essa base, ou atingida essa base, perdão, sua posição ela é fechada automaticamente. No caso do limite, a possibilidade de limitar os seus ganhos. Então, existe um teto, né? Você estabelece um teto, no caso, o teto está no valor dessa cotação escolhida aqui. E estando a posição aberta e ultrapassado
o limite desse teto, ou atingido, perdão, o limite desse teto, a posição ela se fecha automaticamente, você recolhe os seus ganhos potenciais. Aqui embaixo você vê que tem a perda do stop, né, e o ganho de limite. A perda de stop, no caso, são as perdas potenciais em dólar ou em euro, é a moeda que você escolheu na sua conta, logo da abertura da sua conta. E os ganhos potenciais também em relação ao limite. E, obviamente, na moeda que você escolheu. Bom, sobre as posições abertas, a gente tem essa barra, né? Essa barra aqui pode ser encontrada no lado inferior da plataforma Trading Station, logo que você abre a posição. Então, essa janelinha ela vai ficar aberta, e aqui é bem autoexplicativo, né? Você tem, aqui eu coloquei par de símbolos, mas na verdade é o símbolo representante do produto escolhido para negociação, para operação. Aqui no caso dessa posição aberta foi o FRA 40, né? O número da conta. A margem usada, que é a margem que é bloqueada para essa posição. Olha que essa posição que eu peguei é uma posição, ela é uma posição de grande investimento. Então, obviamente que a margem usada ela é enorme. Aqui, enfim, aqui tem o montante dos lotes. Bom, aqui tem a abertura e o fechamento da cotação. Na verdade, a cotação na abertura e no fechamento. Aqui a gente tem, no caso eu não coloquei o stop nem o limite, na verdade não tinha colocado o stop nem limite na abertura dessa posição, mas se caso houvesse, eles estariam lá. Bom, aqui ficam os ganhos e perdas em pips, e aqui os ganhos e perdas na moeda, na moeda operada, né? Na sua moeda de contratos. Bom, aqui são informações sobre a conta, fica numa barra logo acima da barra que a gente acabou de ver, né, das posições. Então, aqui você vê o montante do capital da conta, o valor líquido. O fato de estar em português ajuda imensamente, né? Os ganhos e perdas do dia, a margem utilizada total, que é a soma das margens de todas as posições abertas. A margem utilizável para abertura de novas posições. A margem utilizável em porcentagem. E ganhos e perdas correntes em função das funções abertas. No caso, é esse valor aqui. E aqui, pedido de reforço de margem, não. Ele tem margem suficiente, então ele está ganhando, então senão não precisa de reforço de margem. A margem utilizável é o capital menos a margem utilizada. A margem utilizável em porcentagem é a margem utilizável sobre o capital. Bom, aqui eu trago a pequena etiqueta de preços, né? Logo que você abre a Trading Station, você vê todas essas etiquetas de preço piscando. E com todos os símbolos, né? No caso, os índices, os pares, etc. Bom, aqui a gente tem o par escolhido, o símbolo euro com dólar, o horário real, a cotação mais alta do dia, tá? Do euro sobre o dólar, a cotação mais baixa do dia do euro sobre o dólar, o rollover na posição curta, o rollover na venda e o rollover na compra, tá? Desculpem, essa etiqueta de preço está em francês, mas enfim, mas dá para entender. Aqui é o preço de venda do ativo, e aqui é o preço de compra do ativo. Aqui no meio a gente tem o valor do PIPS, então no caso são os 9 centavos por PIP. E aqui a gente tem o spread, né? Que é o famoso spread, que é a comissão do broker.
Bom, eu agradeço pela atenção. Se vocês tiverem qualquer questão, por favor, não hesitem em entrar em contato comigo. A UFXM está abrindo agora, nesse ano, o serviço em português, então críticas, informações, a gente está aberto a tudo. Agradeço a todos, todos, todos. Tenham uma ótima semana. Obrigada e até logo.